Fala pessoal, beleza? Meu nome é Beatriz Boscardini, eu sou professora orientadora da ALS e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da história do Rafael Ângelo, aprovado em 54º na CFMG para o cargo de TI. Rafael, se apresenta para gente. Oi, eu sou o Rafael, nasci em João Pessoa, sou engenheiro eletricista e hoje trabalho na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul como técnico tributário. Eu tenho 34 anos e comecei a estudar para a área fiscal em 2018, parei, voltei no ano passado e, por sorte e orientação da Beatriz, eu consegui lograr êxito nesse concurso. Legal, parabéns, Rafael, foi uma vitória e tanto, né? Rafael, me conta um pouquinho de como é que foi o início da sua trajetória de estudos, né? Você falou que você começou a estudar em 2018, você chegou a interromper os estudos em algum momento, chegou a fazer outras provas antes. Como é que foi esse seu início? Então, antes de 2018, eu trabalhei como engenheiro e parei para fazer o mestrado e seguir a carreira do magistério. Ali por 2017, as coisas começaram a ficar um pouco inconstantes nos concursos de professor, e no início de 2018 eu fui tomar uma decisão por ou ir seguir o doutorado. Naquela época eu tinha acabado de sair de ser professor substituto de um instituto federal, ou estudar para concurso. Eu racionalmente pesei os dois caminhos e também considerando aspectos pessoais, eu tomei a decisão de estudar para a área fiscal, observando outros colegas que tinham feito isso nesses últimos anos, e achei interessante em relação a tempo, a perspectiva, e comecei em fevereiro de 2018 a estudar. Então, basicamente, eu parei tudo e só me dediquei aos estudos durante esse ano. Aí eu fiz Sobral, ia ser Sobral, acho que foi em maio, não lembro, e eu fiquei, acho que, bem, 100, 90, 90º lugar. Isso me deu um gás muito grande. Eu disse, é possível passar. Então, eu saí o Goiás, eu pulei, eu olhei o edital e disse, não tenho condição de fazer isso agora. Goiás Saiu era Polícia assustador Federal, demais, né? sim, não, do Goiás não tinha condição, assim, e eu sempre tentei ser o mais honesto possível na minha autoavaliação. Mesmo a minha namorada disse que eu coloco sempre a barra muito em cima, mas eu tento ser, na minha visão, coerente. Então, quando eu olhei o edital, eu disse, eu não vou fazer isso, não faz nenhum sentido eu entrar num pós-edital se eu não tenho uma base boa nesse momento. Saiu Polícia Federal também, eu acho, e eu fiz para escrivão. Aí eu fui muito bem nas objetivas, na discursiva eu fui muito mal, porque eu fui fazer só por fazer, e eu escrevi qualquer coisa, me arrependo. Hoje eu não me arrependo tanto, naquele momento eu me arrependi, porque era uma vaga no concurso federal, mas as coisas, olhando de hoje, deram tudo certo. Assim, eu não passei na Polícia Federal por causa da discursiva, fiquei com muita raiva, e comecei a estudar muito mais ainda do que eu já estudava quase o dia todo. Saiu Santa Catarina, ao mesmo tempo que saiu os boatos do Rio Grande do Sul. E na hora a decisão foi muito simples. Saiu a tal de Santa Catarina, eu olhei aquilo e disse, não dá, não tem nem como eu chegar perto. E o Rio Grande do Sul ia ter a prova de técnico e do auditor em seguidas. Uma foi em dezembro, outra foi em janeiro. E a decisão vou focar aqui ao máximo. Eu acho que técnico talvez dê para eu passar, eu estava conseguindo boas pontuações, e foco no auditor porque é o meu objetivo. Então, eu cheguei a fazer essas duas provas. A de técnico eu consegui ser nomeado aqui. O do auditor, eu acho que foi a prova que eu mais queria e travei, deu um branco. Acho que o lado psicológico de um concurseiro é muito importante você trabalhar também, não é só o conhecimento. Eu acho que você tem que ter o estudo, mas também tem que ter a parte da saúde mental, de trabalhar as perspectivas e a autocobrança também, porque isso é tão importante quanto o estudo. Fui mal, fiquei em 600, eu acho. Aí eu já estava também muito saturado, teve a Bahia, e eu fui sem estudar, assim, eu já estava cansando, já estava, assim, exausto. Fiz a Bahia, fiquei em 110, assim, só que eu já estava muito saturado, assim, tava outras questões pessoais, acabei voltando para academia, voltei a dar aula nas universidades da minha cidade, universidades privadas,
e Isso em fui chamado aqui. 2019. 2019. Fiz o Rio Grande do Sul, fiz a Bahia, continuei a estudar, mas eu via que o rendimento já não era o mesmo, tinha outros aspectos pessoais, que acabou me levando a voltar à academia. E foi muito bom, porque esvaziou a minha mente, tá? Acho que Tira um aliviou pouco a daquela mente. pressão que a gente fica, né? Quando só Porque estuda. é um meio que exige muita dedicação, assim, e se você não tiver cuidado, você satura. Se você não tiver muito prestando atenção a você mesmo, você satura. E quando você satura, não adianta forçar. Uma corda, quando está saturada, se você forçar muito, ele estoura. Então, assim, É você matar o parei. soldado antes da guerra, né? É isso. Então, parei, voltei a dar aula. As informações do Rio Grande do Sul diziam que iam chamar, não diziam quando, então voltei a estudar. Teve Alagoas, e depois eu acho que teve um interstício de provas fiscais até sair Espírito Santo, e nesse período aí eu fiquei só dando aula e esperando o Rio Grande do Sul. A gente teve a pandemia aí no meio do caminho Foi também, isso. né? Porque Aracaju ia sair, aí adiaram a prova. Teve sérios fatores que aí eu meio que me ausentei do mundo dos concursos, me dediquei mais à docência e esperei o Rio Grande do Sul. Tava nessa situação. E é legal, Rafael, que a gente teve até alguns pontos de convergência, né, na nossa trajetória, porque eu passei pelas mesmas escolhas que você em relação ao Goiás e Santa Catarina, né? Porque eu também olhei para Goiás e falei, isso não dá para mim, eu não tenho base para isso. Também em Santa Catarina eu olhei e falei, gente, assim, quando veio o Rio Grande do Sul, aí eu falei, acho que esse eu consigo, né? Mas aí, no caso, meu objetivo também foi ir direto para a auditora, foi minha primeira aprovação na área fiscal. Parabéns. Obrigada. E aí é bacana, né? Porque você, na tua aprovação para técnico, foi muito rápido, né? Considerando assim o tempo que você estudou, né? Você teve mais ou menos aí 1 ano de estudo antes de passar para técnico. Foi. Mas assim, é aquilo. A gente no mundo dos concursos, a gente marca o dia que começou a estudar para a área fiscal. Só que esse dia que a gente começou a estudar para a área fiscal não diz muita coisa, não apaga tudo que você já fez antes na vida. Certamente. Eu, no ensino médio, gostava de participar das Olimpíadas, eu sempre gostei muito das áreas de exatas. Fiz concurso quando eu era bem mais novo, fui para o Colégio Naval. Então, assim, eu não Já tem a base comecei a de estudar para vida, né? concurso. Isso, eu não comecei a estudar. Já tinha feito um curso de engenharia. Eu não comecei a estudar para concurso no dia 28, acho, de fevereiro. Eu comecei desde o dia que eu aprendi a ler, né? Português, matemática, essas coisas caem. Isso você não começa naquele dia que você marcou no calendário como o dia do concurso. Então, assim, a gente desconsidera muito a base, e comparar as pessoas sem considerar o retrospecto é um erro muito grande, porque cada um tem sua história pessoal e também acadêmica. Então, eu acho que, assim, em termos absolutos foi rápido, mas em termos relativos eu não sei se foi tão rápido assim, considerando que eu já tinha estudado na vida. Toda a base que a gente tem, né? Tudo isso influencia. Eu gosto muito de fazer uma comparação com uma escalada de uma montanha, né? Porque às vezes a gente está olhando ali do ponto de partida que você falou, né? Quando eu comecei a estudar para a área fiscal, mas em que ponto dessa montanha você estava quando você começou a estudar para a área fiscal, né? Exato. Porque tudo que você tinha escalado antes, de colégio, base de colégio, né? As Olimpíadas que você fez, faculdade, as suas facilidades pessoais mesmo, né? Tudo isso meio que acaba sendo deixado de fora dessa tua história, mas no fim das contas tudo contribui, né? Sim. Rafael, aí você então, né? Você voltou para a academia ali em 2019, mas continuou estudando para concursos, né? Mas conciliando com a academia. Sim, no começo sim, aí depois eu parei, acho que o ano 2020, basicamente eu me dediquei única e exclusivamente aos ensinos e às pesquisas, só isso. Eu não estudei mais, assim, para o concurso. E aí em 2021 você assumiu como técnico lá no Rio Grande do Sul, né? E aí depois Isso. você voltou a estudar quando? Eu ensaiei voltar a estudar em vários momentos, desde da posse aqui, da entrada de exercício. Mas estudava domingo à noite, depois não estudava mais, eram estudos esparsos. Voltar, eu acho que eu voltei em abril do ano passado. Eu acho que em abril Abril do ano de. passado
de 2022, desculpa, tem que 2022. Eu acho que eu foi quando a gente voltei voltou, mesmo. foi quando você entrou na LS novamente, né? Você veio dia 15 de abril de 2022, a gente começou a ter um novo planejamento. Então, foi Foi exatamente isso. Que aí foi quando a gente foi fazer um fiscal regular iniciante, que eu lembro que você tinha comentado comigo que você já havia estudado, mas até você comentou essa questão de base, né, da necessidade da gente reforçar a tua base, e aí a gente optou por fazer um planejamento fiscal iniciante, né? Então, na época, a gente fez esse planejamento, você fazia em torno de 8 a 10 tarefas, né? E o seu desempenho era espetacular nesse planejamento, até porque é o que você falou, você já tinha essa base prévia, não só de vida, né, mas de estudo para a área fiscal também. Então, você fez das metas 8 a 53 nesse planejamento, com desempenho médio de 86%. Aí você chegou a fazer 37% mais de 37%, na verdade, desse planejamento fiscal iniciante. E aí, nesse período, Rafael, que você estava fazendo esse planejamento de base, como é que era a tua rotina de estudos? Como é que você conciliava as metas com o teu trabalho? Eu nunca fui uma pessoa de acordar muito cedo, como alguns colegas, de acordar 4 horas da manhã e começar a estudar até a hora do trabalho. Então, o que é que eu preferia fazer? Eu acordava como se eu não fosse estudar, seguir a vida só trabalhando, trabalhava, chegava em casa. Assim que eu chegava em casa, eu comia o mais rápido possível e sentava para estudar. E à noite, como eu sempre rendi mais, eu tentava estudar até a hora que não destruísse o meu sono, assim, a minha energia no outro dia. Então, meu horário de estudo geralmente era à noite. Sábado e domingo, eu estudava à tarde, de manhã e à noite, mas sem muita cobrança. Eu não me cobrava quanto a isso, porque algumas semanas eu estava muito mais cansado do que outros. O trabalho às vezes puxava mais em umas semanas, no outro nem tanto. Então isso era muito relativo. Eu acho que os estudos regulares foram feitos à noite todas as semanas, assim, toda noite sentar, ter o hábito de ler alguma coisa, estudar alguma coisa, nem que fosse 1 hora, mas sentar, manter esse hábito ativo até o momento da prova. Acho que isso foi a minha rotina de estudos. Trabalhar durante os 2 turnos de manhã e tarde e à noite estudar. Diferente do que aconteceu anteriormente, né? Quando você tentou retomar os estudos depois que você começou lá Isso. para técnico, você só estudava domingo à noite, né? Às vezes, quando Isso. você voltou até aquela regularidade nos estudos e, né, não sacrificou o teu sono, tua rotina, você manteve conciliando com o trabalho normalmente e com desempenhos maravilhosos, né? Conseguiu manter um ritmo bacana, avançou bastante no planejamento, né? Todos os seus desempenhos eram acima de 80%, salvo o direito penal, mas todo o resto você estava super bem, né? Como eu disse que seu desempenho médio era de 86%, um desempenho muito bom, que era um desempenho que se você continuasse fazendo prova, né, ia continuar passando em vários fiscos, mas acho que você passou num cargo excelente aí e vai gostar de parar por lá. Em relação à tua aderência, você era um aluno bem regular, assim, até vendo seus atrasos aqui ao longo do planejamento, foram bem pontuais. A gente teve 2 atrasos mais expressivos, um lá no comecinho do estudo, de 13 dias, e um já mais para a reta final, com 10 dias de atraso. Mas fora isso, assim, na maior parte das vezes você baixava a sua meta direitinho no prazo. Então esse teu compromisso aí de todo dia, né, fazer um pouquinho que fosse, respeitando os teus processos. Acredito que esses atrasos tenham sido por conta das semanas mais puxadas mesmo, no trabalho, demandas pessoais e tudo mais. Mas, de modo geral, você teve uma regularidade muito legal ao longo desse período como um todo, né? Isso. E aí, Rafael, a gente seguiu nesse planejamento regular, né? Quando saiu a prova de Minas. Aí conta um pouquinho pra gente sobre como foi essa decisão de você. Como foi essa decisão, na verdade, de fazer a prova de Minas e manter o planejamento regular? Por que a gente decidiu não entrar num pós-edital naquele momento? Tá. A prova de Minas, basicamente eu fui convencido. Assim, ela surgiu acho que em junho, julho, e já tinha boatos do ISS de uma pessoa. Inclusive, eu acho que quando nós conversamos em abril, eu tinha dito, né, olha, o que eu quero mesmo é fazer uma base boa. Eu não sinto que eu tenho uma base muito boa. E eu acho que isso é fundamental. Então, eu não vou estar olhando para edital, vou estar olhando para o meu avanço em relação à base fiscal. E como já estava um boato de uma pessoa, então minha meta era essa, voltar para minha cidade, um edital, o último foi 2002, então essa era meu foco total. Quando saiu um edital com TI explícito,
e temas que, com quantidade de vagas muito boas, assim, é expressivo, para TI até hoje eu não recordo de ter tantas vagas assim, e com o fato de eu estar trabalhando com TI aqui, me fez considerar bastante. E uma grande amiga minha, que eu tenho no Rio Grande do Sul, que inclusive também fez LS, tá na CFMG, na lista, ela que me convenceu, ela disse, Rafael, assim, a única coisa que você vai se arrepender na vida é do que não fez, né? Então nisso ela tem razão, eu conversei contigo, a gente sentou, você falou, olha, o interessante é você não perder o foco na base, mas se é o que você trabalha, se é o que você já tem uma certa base e pelo sua quantidade de acertos, eu não mudando o planejamento, eu acho que faz sentido. Então, juntando essa minha amiga, juntando o que você me disse, conversando com a minha namorada, a decisão foi meio óbvia, assim, são 6 meses, 6 meses, se acontecer alguma coisa até lá também, você pode simplesmente não ir, ou se arrepende de ter feito, não de não ter feito, né? Isso é bem Eu não tenho bacana, prova. porque assim, você vê que, apesar da gente ter mantido o planejamento de base, ou seja, para a prova objetiva, a gente não chegou a fazer nenhum direcionamento específico para Minas, né? Mas você vê, você já tinha toda essa tua base de vida, do teu estudo pretérito, e a gente estava construindo a base forte, né? Que era o nosso objetivo principal com o nosso planejamento. E essa base forte te permitiu também, claro, né? Com todo o resto, mas te permitiu ter um bom desempenho na prova de Minas, né? Você foi super bem na prova também. E eu falo isso assim, porque eu também tive uma experiência similar a essa em Campinas, né? Eu fui para Campinas com a minha base e eu tive um resultado bacana. E eu sempre digo isso, assim, a base forte é o que vai te aprovar, né? O que faz diferença ali no pós-edital, você vai dar aquele polimento no teu conhecimento, é a cereja do bolo. Mas o que realmente vai fazer a diferença é a base forte. E você, né, fez uma decisão super acertada, realmente, ainda bem que você não deixou de fazer essa prova. E aí, Rafael, você fez lá a prova objetiva e como é que foi teu sentimento depois que você saiu dessa prova? Olha, para ser sincero, eu estava um pouco dormente, sabe, assim, quando eu saí da prova, porque essa prova ia ser em dezembro, ela foi adiada para o final de semana das minhas férias, então eu ia estar em João Pessoa. Então eu tive que mudar a passagem, eu fiz a prova no domingo, para na segunda estar em João Pessoa de férias. E como eu não tive o peso de essa prova, é uma prova que eu preciso ir sério, que eu preciso fazer, sempre o foco era fazer a base para o ISS de João Pessoa, então fui muito relaxado nessa primeira fase. Tanto que você é a prova disso, de que eu não estava estudando para o edital de Minas Gerais, eu estava estudando as matérias básicas e eu estava bem no básico ainda, né? Eu acho que você se lembra bem, deve ter aí registrado, que eu comparava os pós-editais dessa minha amiga que fez Minas, e eu estava bem atrás nas matérias do direito, relembrando as coisas do direito. Então, assim, eu fiz, se der, deu, se não der, ok, eu não fiz meu trabalho, eu não posso me cobrar por uma coisa que eu não fiz bem. E quando eu saí, eu conversando com meus amigos que tinham estudado, parecia que eu tinha feito outra prova, assim. Cara, que é isso? Eu não fiz nada disso. E foi meio uma surpresa para mim, porque estava todo mundo debatendo e não sei o que, e eu não fiz nada disso, eu não considerei nada disso, assim, para mim estavam as coisas muito mais claras do que os pontos que eles consideraram, mas e se a banca quis dizer isso? Eu não levei nada disso em consideração. Você foi com a maior leveza fazer a prova, né? Eu só fiz assim, a banca perguntava, é isso que se enquadra. Eu não fiquei matutando se a intenção da banca era analisar a vírgula aqui na grama. Não fiz nada disso. Eu só fiz perguntou, respondi, perguntou, respondi, perguntou, respondi. Quando eu saí e eu vi esse debate, eu disse, cara, me lasquei, né? Eu não considerei assim, eu fiz a prova, eu fui o pior candidato, porque pelo que eles estão falando, eu não fiz nada disso, não considerei nada disso que eles estão falando e caí em todas as pegadinhas. Fui para João Pessoa e fui curtir minhas férias. Essa foi a minha sensação do pós-edital. Foi cara, eu vim aqui só conhecer o hotel de Minas Gerais porque eu só passei, porque nada que eles estão falando eu pensei e considerei nas minhas soluções. E aí, depois disso, né? Depois desse teu sentimento de leveza, de ter sensação de ter feito outra prova, como é que foi teu sentimento quando você viu que você estava bem colocado ali no objetivo, que você ia para a discursiva?
Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Assim, teve várias anulações no processo. E pelas projeções, as primeiras projeções eu estava exatamente na vaga que eu estou hoje, né? Mas eram só projeções. No primeiro lote de anulações eu caí para 71. Aí na segunda anulação, a retificação do edital, eu caí para 78. Então eu estava nas vagas, mas ali quase fora. Quando saiu o primeiro resultado, fiquei muito feliz. Foi um êxtase gigantesco. Eu estava em João Pessoa com a minha família, então todo mundo ficou feliz. Foi uma sensação que eu não sei nem descrever aqui. Mas à medida que eu fui descendo, eu comecei a ficar muito angustiado. E assim, o arrependimento bateu. Pô, eu devia ter estudado um pouco mais, eu devia ter dedicado o domingo às coisas de TI ou algumas outras coisas que caem nessa prova. Mas já tinha passado, já tinha feito. Não tinha mais nada que eu poderia fazer a não ser me preparar para a segunda fase. E aí foi aí, então, né, que depois de ter o resultado objetivo, você viu que você estava na briga, apesar desse sentimento ali de devia ter feito mais, não sei o quê. Você viu que você estava na briga, né, que você ia para a discursiva. Aí sim, né, foi um momento que a gente interrompeu o teu planejamento regular, né, de base, para fazer um planejamento, aí sim, pós-edital, focado na preparação para a discursiva. Aí conta um pouquinho para a gente, como é que foi esse seu estudo para a discursiva, o que você fez? Assim, a primeira coisa foi parar o planejamento básico, né? Eu conversei contigo, disse, olha, é uma chance que caiu no meu colo, óbvio, tudo que eu já tinha feito, tinha estudado, me levaram até aquele momento. Mas a partir de agora, não tem como eu ir só com a minha base e com o que eu sei de TI. Eu preciso realmente estudar. Preciso estudar as coisas de gerenciamento, preciso estudar as coisas de banco de dados, eu preciso formalizar aquilo que eu sei na prática. E a ILS foi fundamental, porque ela estruturou o meu estudo baseado no histórico da banca. Então, eu ter esse histórico da banca facilitou eu saber o que estudar. A prova de Minas, apesar das apostas, ela foi um pouco diferente, né? Foi bem mais prática do que se esperava, mas as metas da LS me ajudaram porque, como ela considerava o histórico estatístico da banca, muita coisa que caiu, por mais que eu não tenha praticado a parte de desenvolvimento em si nos meus estudos, eu tinha base, eu tinha algumas coisas de machine learning, algumas coisas que me ajudaram a ter mais clareza. E, óbvio, foi fundamental, e isso foi um fator de sorte, de aleatoriedade do destino. Eu trabalho com as coisas que caíram na prova. Então, isso também me ajudou bastante. Juntando a teoria, o planejamento da LS com as coisas que eu fazia, eu consegui escorregar ali numa prova que foi totalmente prática. Isso aí foi aleatoriedade do destino, assim, sorte. A gente fala assim, né? Que você tem que estudar para a prova, é claro, você precisa fazer sua parte, mas também tem aquele fator de sorte que depende da prova vir para você, né? E a prova veio privilegiando as coisas que você já tinha de domínio da matéria, né? Que você tinha ali de experiência prática mesmo. E também teve essa questão, né? No pós-edital, a gente focou mesmo no estudo de discursivas, né? Que é um estudo completamente diferente do estudo da prova objetiva, né? Um outro estímulo, é outro tipo de treinamento, é outro tipo de abordagem. Então, mesmo que você não tenha ali, às vezes, a gente tenha acertado as questões, que realmente é uma cobrança completamente diferente, né? Do que a gente está habituado, do que a gente tem referência, mas só de ter tido esse estímulo específico ali para discursiva, acredito que isso já tenha te dado um direcionamento bacana também, né? Sim, sim. E aí, beleza. Como é que foi o teu sentimento ali depois da prova discursiva, Rafael? Esse aí foi bem diferente da primeira. Primeiro eu estava relaxado, assim, ok. Na segunda eu tinha me dedicado. E eu me lembro, voltando para Porto Alegre, eu escrevi, tu me perguntaste como foi a prova, e aí eu só rasguei, assim, porque quando eu abri a prova, na semana que antecedeu a prova discursiva, as apostas eram muito teóricas. Então a minha revisão foi teórica. Quando eu cheguei e fui fazer a prova, que eu olhei assim, a coisa prática, no primeiro momento eu relaxei, assim.
porque eu estava com medo das coisas teóricas, que minha memória não é muito boa, eu sou horrível em decorar. Então, eu estava fazendo esforço hercúleo para tentar decorar o máximo que eu conseguia. Quando eu vi a parte prática, eu relaxei. O problema é que eu relaxei até demais, assim. Relaxou demais. Nunca você vai estar preparado o suficiente para baixar a retaguarda. Você sempre tem que estar atento, você sempre tem que levar a sério. Então, relaxei, eu fiz, fui para a questão, voltei. Eu não fiz na sequência, por exemplo, eu não fiz A, B, aí 2 A, B, eu fiz a e depois eu fui para a terceira, e depois eu voltei para a segunda. Então, eu fiz totalmente relaxado, porque quando eu olhei, eu olhei o tempo, dá, eu já tinha noção na minha cabeça. Só que esse dá também fez com que eu nem olhasse mais os itens da questão. Então, acabou que eu errei besteiras, eu deixei de otimizar onde eu deveria, eu deixei de descrever coisas, passaram coisas por mim que eu não teria deixado passar no dia a dia do meu trabalho se eu estivesse fazendo aquela prova com o espírito que eu estava antes de entrar na sala. Então, eu relaxei demais. Então, eu errei pontos que eu acho que eu poderia ter sido melhor. Como minha namorada diz, eu sempre me cobro mais. Quando eu sair da prova, você só for... me lasquei. Primeiro porque se eu conseguir fazer isso tudo, vai ter 1000 pessoas que vão conseguir fazer também. E tudo que eu fiz, eu poderia ter feito melhor, poderia ter otimizado. Então, isso, para mim, eu fiquei com muita raiva. Eu saí, eu acho, da hora do almoço, quando eu comecei a ver os errinhos, eu poderia melhorar aqui, eu poderia ter feito isso de forma diferente. Até o outro dia, eu fiquei reclamando comigo mesmo. Fiquei xingando. Não é possível que eu tenha errado isso, não é possível que eu tenha feito menos eficiente do que... Mas aí na segunda, eu já estava em Porto Alegre com minha namorada aqui, aí foi mais tranquilo, já tinha feito, não tinha muito o que fazer, eu só aceito. Eu acho engraçado você comentar isso, porque eu lembro que eu te perguntei, né, de fato, como é que foi a prova, e aí você me mandou mensagem transtornado, assim, falando, cara, eu não tô acreditando que eu errei essas coisas, e aí eu lembro que eu comentei isso com meu marido no dia que eu falei assim, cara, eu acho que eu tenho um aluno que ele foi bem, sabe, porque eu tinha outros alunos que foram fazer o cargo de TI, e eles falaram assim, eu não sei nem o que me atropelou, eu não sei nem do que estava falando, eu falei, olha, ele sabe do que estava falando e tá transtornado que errou um negocinho. Eu falei assim, eu tô confiante que vai dar bom. Aí você transtornado, eu falei assim, não, vamos ver, né? Foi verdade, você me tranquilizou. Você me tranquilizou, agora tô na mão da assim, pelo menos banca, dos ele sabe do que a examinadores. prova tá falando, né? Porque a maioria das pessoas que fizeram pro cargo de TI falando assim, gente, eu não sei nem do que tava falando, eu não sabia nem por onde começar. Eu falei, bom, ele sabia desenrolar e tá reclamando que perdeu os pontinhos. Eu falei, vamos ver o que vai sair disso aí. E aí, como é que foi depois, finalmente, seu sentimento, depois que você viu o resultado final lá? Que você viu que você estava dentro? Não sei descrever. Eu estava aqui, para ser sincero, foi uma cena muito aleatória. Eu estava assistindo O Senhor dos Anéis com minha namorada, a gente tinha combinado de rever a trilogia. Eu estava assistindo quando eu vejo o celular vibra assim, e era a notificação que saiu o resultado. Aí eu me levantei, ela não sabia o que estava acontecendo, a gente estava doente, estava gripado, bem gripado, assim, com febre. Eu saí, parecia que eu já tinha melhorado. Fui olhar a lista não sai na ordem alfabética, se eu não me engano. Aí fui olhar uma lista paralela que o pessoal de TI já tinha feito para automatizar essa ordenação. Quando eu olhei que eu estava na vaga, eu nem acreditei. Eu olhei assim, esse é meu nome mesmo. Fui ver para ver se não tinha errado a pontuação. Fiquei, não pode ser. Não pode ser. A gente ficou muito alegre, ficou muito feliz. Liguei para minha mãe, liguei para a família sem toda. acreditar, né? Não sabe nem o que expressar. Assim. Como isso aconteceu, sei lá, eu não sei explicar. Assim, eu liguei para minha família, pulei aqui. Foi uma noite. Não sei descrever. Vitória, né? Que vitória. Foi uma coisa assim. Foi deu fruto certo. de uma vida de estudo, na verdade, né? De todo, o que você falou, toda a bagagem de estudo da tua vida, mais todo o período que você estudou para a área fiscal, mais todo o gás que você deu ali no estudo para a discursiva, é o fruto de uma vida, uma conquista de uma vida e conquista da família, né? Como um todo, da tua namorada que te apoiou, da tua amiga que te incentivou a fazer a prova, de todo mundo que participou de alguma forma desse processo, né? Não, com certeza, assim, e principalmente por ter sido um concurso muito grande, assim, foram 6 meses até a primeira fase, mais 2 meses até a segunda fase. O resultado saiu em maio, julho.
Foi muito, muito grande o concurso. Então, assim, era uma coisa que eu... Acaba logo, não aguento mais, mas Ninguém assim, aguentava como você mais. falou, ninguém passa sozinho. O esforço é individual, mas assim, eu não passaria se não fosse a minha família, minha mãe, minha irmã, minha namorada, minha amiga Paula, que me ajudou e me incentivou. Você tem que fazer, você não pode, você vai se arrepender pelo que não fez quando estiver morrendo e tal. Então, ninguém consegue alguma coisa grande sozinho. Isso, pelo menos eu nunca consegui na minha vida, né? Eu acho que é ilusão. Eu tive Meu muita marido sempre ajuda. fala isso. Ele fala assim, sozinho você vai mais rápido. Ele falou isso, mas Acho que cortou um pouco, Beatriz. Não sei se é a minha. acho que travado aqui. Não tem problema. Foi a minha, eu acho. Voltou. Tá me ouvindo? Pronto, voltou. Tá perfeito. Meu marido sempre diz assim, sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe, né? É E de verdade, fato, né? é Quando a gente é verdade. acompanhado, apoiado pelas pessoas, você vai mais longe, né? Você afinal conquistou o cargo de auditor, né? Que era o seu sonho. Sim. Acho que... Eu tive muita sorte das pessoas que entraram na minha vida durante esse caminho. Muita sorte. Que bom. E aí, Rafael, acho que a gente já falou um pouquinho, né, sobre como foi o seu lado mental nos estudos, você sempre muita tranquilidade, tirando essa reta final aí da discursiva que você se cobrou mais. Mas aconteceu alguma coisa, assim, que chame sua atenção do seu lado mental nos estudos? Ou sempre foi muito tranquilo? Assim, eu sempre me cobrei muito, assim, e não é, em relação a Beatriz, tem que ser melhor que Beatriz. É em relação a mim mesmo, assim, eu sempre me cobrei, você viu, eu fiquei transtornado quando eu errei coisas que eu sabia, mas em relação ao aspecto geral, eu sempre fui muito tranquilo, assim. Eu tentava ao máximo evitar entrar na pilha, sabe? Então, no estudo e nas horas da prova, eu tentava ficar o mais tranquilo possível. Não é, não é verdade se eu estivesse falando que eu ficava zen totalmente. Não, ninguém fica quando senta ali fazendo uma prova séria, no vamos ver, na caneta, com a prova aberta, 100% tranquilo. Você sempre tem um nervosismo, você sempre tem um pouco de ansiedade. Mas eu acho que muito disso vem da minha família, do suporte da minha família, de não cobrança, assim, me deixar muito tranquilo, e também de pessoas muito importantes, como a minha namorada, que foi fundamental, assim. Ela foi sensacional. Ela foi a pessoa que mais me ajudou nesse pós-edital, depois da LS, e no aspecto pessoal foi disparado a pessoa mais fundamental em me deixar tranquilo e me deixar confiante. E um grande amigo meu, Felipe, que também, eu acho que há muito, quase de infância, esses dois seres que entraram na minha vida foram fundamentais desde 2008 para cá. Porque quando eu não acreditava mais em mim, eu me achava burro, achava que isso nunca ia ser possível, era eles que chegavam e diziam: Rafael, você vai conseguir, você só precisa se esforçar. E quando eu rebatia, né, dizendo, mas é porque vocês são quem são, não conta a opinião, e eu via a raiva sincera nos olhos deles, e aí eu percebia que sim, eles acreditavam, isso me deixava tranquilo, porque se não fosse agora, ia ser depois, e eles iam estar lá comigo. Então, eu acho que o ambiente que você tá te ajuda também na mente de dizer assim, cara, é uma prova, pode definir sua vida profissional, mas não define quem você é. Isso não vai te definir se você é burro, inteligente, se você é melhor ou pior. Não, isso não. Assim, como eu disse, a discursiva foi situacional. Caiu aquilo e eu estava preparado e deu certo. Mas poderia não cair, poderia cair as coisas mais teóricas. E talvez eu não estivesse dando essa entrevista agora. Mas, ok, as pessoas ainda estão do meu lado. E eu acho que isso me ajudou bastante no Acreditando lado em mental. você, né? E isso é o mais importante, assim, para mim, né? Cada um tem seu universo, sua realidade. E o que me ajudou a ficar tranquilo e não enlouquecer nesse mundo que é muito louco de concurso foram as pessoas, foram as pessoas ao meu redor. Então Foi a aproveita aí, tranquilidade né, que que é a eles me tinham. oportunidade já para mandar um beijo para a namorada, um abraço para o amigo Sim. Felipe, né? Para Clá e Felipe, foram fundamentais. Essa aprovação tem muito de vocês, cara.
E aí eu vou aproveitar esse gancho, já que você citou, né? Que depois deles a LS também te ajudou bastante. Fala pra gente um pouquinho de como a LS te ajudou na sua preparação. Eu acho que a LS foi fundamental em organizar os meus estudos. Eu tenho um problema desde pequeno, que é eu dou um peso maior àquilo que eu gosto. Então, quando eu estava no colégio, eu estudava mais as coisas que Acho que é eram... natural isso, né? A gente tende a... Isso, só que eu ainda era pior porque eu tinha meio rejeição às outras coisas. Então, assim, eu estudava o mínimo de matérias que eu não gostava, só para passar, só para tirar, e estudava o máximo das outras e tal. E a LS fez com que, primeiro, eu organizasse isso. Como você tem um plano de estudos, você tem o que você deve fazer até o final da semana. Então, isso é muito importante. Não importa se você gosta ou não gosta, você tem que fazer para completar a meta. Isso é um pensamento que você tem que levar para concurso. Não importa o que você goste, importa o que você tem que fazer. O que tem que ser É feito é porque mais na prova importante. vai cair coisa que você tem que fazer que você não gosta, né? Isso. Então, assim, e na vida é assim, né? Você não vai fazer tudo que gosta durante a sua vida. Então, você tem que fazer o que não gosta, e a LS organiza muito bem isso, distribuindo os pesos e os horários, a intercalação das matérias, e isso alivia bastante essa situação de desbalanceamento por gosto de matérias específicas. Segundo, eu acho que a forma que vocês montam e o encadeamento das metas e das disciplinas facilita a absorção. Porque, assim, existem duas maneiras de estudar. Ou você decora tudo infinitamente e marca, em uma hora você vai passar, ou você tenta fazer uma base construída e baseada no entendimento e na compreensão dos assuntos. E para que isso aconteça, é importante que você tenha um cadenciamento das matérias estudadas. Não basta você estudar aleatoriamente um dia inteiro direito constitucional. Até porque tem coisas que são ligadas ao direito civil e etc, e assim sucessivamente. Então, a forma que você organiza as coisas pode ajudar muito na compreensão ou pode destruí-la. E eu acho que a LS, ela tem essa característica de se preocupar com fazer com que o aluno entenda, aprenda. Não importa se vai levar um tempo a mais e não é a pílula mágica que, vou tomar, vou passar no concurso. Mas é a coisa que vai te fazer consistentemente passar no concurso. Eu acho que isso é fundamental foi fundamental na preparação, inclusive foi a primeira coisa que eu conversei contigo quando eu voltei para a LS. Foi, eu preciso fazer base. Não importa o que aconteça, eu quero aprender de verdade. E você, quando disse a sua história, falou a mesma coisa. Você tinha feito o que eu pretendia fazer. Isso, para mim, foi crucial para a decisão de estar na LS até o último dia da prova. Isso que você falou é bem bacana, Rafael, porque assim, hoje a gente vê muito no mundo dos concursos as pessoas procurando essa pílula mágica, né? De aprovação em 2, 3 meses, e isso não existe, né? A gente sabe disso. E você, de fato, a tua mentalidade, quando você veio, né, quando você retornou para a LS em abril do ano passado, essa mentalidade de quero construir a base forte e estou disposto a passar pelo processo, quero aprender realmente, essa é a exceção. Mas é essa aí para mim, né? Sou suspeita para falar isso, mas essa é a mentalidade do aprovado, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando eu recebo pessoas com essa mentalidade, porque eu sei que é uma pessoa que, cara, tem tudo para conseguir a aprovação e cá estamos nós, né? Provando isso aqui mais uma vez. E aí, aproveitando o gancho, né? Você recomendaria a LS para quem está buscando uma vaga aí nos concursos? Sim, com certeza. E então, agora para a gente fechar aqui nossa conversa, depois de ter compartilhado um pouquinho dessa sua história, fala para a gente uma dica de ouro, algo que tenha sido essencial na sua aprovação. Pode ser duas coisas. Claro. Dica ou dicas? Tá, primeiro, se cercar de pessoas que te incentivem, que acreditem em você. Acho que isso é um passo importante, pelo menos para mim foi. E o 2 faz uma base, estuda para aprender. Não estuda, aconteceu já comigo de 2018 estar estudando certo tema e perguntar, mas como é isso aqui? E a pessoa me responder, cara, não precisa, só decora como se faz. Isso aí é um tiro no pé. Então, ainda mais para você que trabalhou na academia, né? Sim, não vou nem entrar nesse ponto, mas assim, aprende, estuda para aprender. É difícil,
é complicado e leva mais tempo, que é uma coisa que nenhum concurseiro quer. Mas é o que te garante consistência no futuro. Isso vai fazer com que você passe mais do que você seguindo outro caminho. Não é certo passar, nada é certo. Assim, tem vários fatores. Mas aumenta bastante a probabilidade se você tem um domínio e um conhecimento mais concreto das coisas que caem na sua prova. Faz a base bem. Assina embaixo dessas dicas aí, Rafael. Rafael, nosso 54º aprovado no cargo de TI lá da CFMG. Rafael, eu queria te agradecer, né, por ter compartilhado um pouquinho da sua história aqui com a gente. Queria aproveitar para mandar também um abraço e para a Clá e para o amigo Felipe e te desejar muitíssima boa sorte no seu novo cargo, que você tenha muito sucesso lá, que você seja muito feliz lá em Minas e que coma bastante pão de queijo. Muito obrigado, Beatriz. Obrigado por tudo. Obrigado pelo apoio e pela orientação que tu sempre me deste e o incentivo, né? Aquelas mensagens sempre eram um alento ao coração, assim, calma, relaxa, nada acabou. Te agradeço aí por toda a confiança na gente, na equipe, aliás, como um todo, em mim. E agradeço ao pessoal aqui que vai acompanhar a nossa entrevista. Espero que vocês tenham curtido a história do Rafael. Foi um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho dessa história com vocês. Grande abraço, pessoal.